Oi, gente! Então, hoje vai ser um vídeo diferente do que eu costumo fazer aqui. Foi até difícil arrumar um cantinho pra eu sentar e gravar. Mas assim, pra quem não me segue no Instagram, eu vou explicar pra vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas há umas semanas atrás e eu pedi que as pessoas me fizessem perguntas sobre o que elas têm dúvida em relação à minha mudança pra cá, sobre questão de emprego, enfim, as dúvidas que normalmente as pessoas têm quando alguém se muda do país de origem. Então eu abri aqui, ó. Pra não ficar um vídeo muito longo, o que eu decidi fazer? Eu vou fazer 2 vídeos respondendo essas perguntas. Até porque foram perguntas muito diferentes uma da outra, então eu não consigo selecionar, tipo, enfim, não tem uma pergunta mais importante que a outra. Todas as perguntas são importantes porque são as dúvidas de vocês. Vamos lá! Deixa eu ver a primeira pergunta aqui. Oi, vocês passaram por Portugal, né? Vocês consideram a Inglaterra um lugar melhor pra morar? E junto a essa pergunta, muitas pessoas também me perguntaram o porquê que a gente escolheu a Inglaterra. Então eu vou aproveitar esses 2 ganchos pra poder responder essa pergunta. A gente passou realmente em Portugal, a gente ficou 5 dias em Portugal pra poder tirar a documentação. E assim, o que eu achei de Portugal? Eu amei, e como a gente ficou hospedada no Airbnb, a gente teve que fazer compras de mercado e tudo mais. Então assim, eu achei o custo de vida nessa questão de mercado ok. Só que, claro que quando a gente começou a pensar em tirar a documentação, o primeiro país que a gente imaginou se mudar foi Portugal mesmo. Só que depois de muita pesquisa, a gente chegou à conclusão de que o salário mínimo em Portugal, na nossa opinião, é muito baixo. Então, junto a todos os nossos planos, a gente acabou optando por Inglaterra. Um tio do Leonan tinha se mudado pra cá recentemente. Quando a gente começou a pesquisar de fato sobre aqui, a gente se apaixonou, assim, eu não consegui me imaginar vivendo em nenhum outro lugar senão aqui. É um fator muito decisivo também foi a questão da Libra, que é uma das moedas mais valorizadas do mundo. Enfim, questão de custo de vida, a gente se apaixonou por aqui. Não é então, tipo, é melhor Inglaterra do que Portugal. Eu acho que isso vai muito de cada um, sabe? A nossa pesquisa, junto aos nossos sonhos, acabou que a gente escolheu vir pra cá e eu tô muito feliz com a escolha que a gente fez. Outra pergunta. Como tem sido lidar com a distância de familiares e amigos? Olha, é um dia de cada vez, sabe? Eu não vou dizer pra vocês que todos os dias são fáceis, porque não são. A questão do coronavírus pesou mais ainda tudo isso, porque a gente chegou aqui e não conseguiu se instalar direito, tudo isso começou, a gente conseguiu o emprego, logo perdeu, assim, né? Perdeu, porque tudo fechou. O Leonan continuou trabalhando, mas falando por mim, eu comecei a me sentir muito sozinha, muito ociosa, a saudade triplica, a mente vazia, sabe? Então é um dia de cada vez. Como surgiu a ideia de mudar de país? Gente, assim, sendo muito rápida respondendo essa pergunta pro vídeo não ficar gigante, eu e Leonan, a gente ama viajar. Era no começo do nosso relacionamento, a gente começou a planejar uma viagem pra Fernando de Noronha. E aí, pesquisando, a gente viu que era uma viagem cara de se fazer, porque Fernando de Noronha tem algumas taxas que você tem que pagar só por estar lá, questão de preservação ambiental e tudo mais. Botando na ponta do lápis, todas as coisas, alimentação, passeio, hospedagem, enfim, a gente viu que seria muito similar a um mochilão, talvez, pela América do Sul ou pela Europa. Eu não tinha nem passaporte ainda, eu nunca tinha viajado de avião. A minha única viagem de avião foi pra Fortaleza, que foi um presente do meu sogro. Te amo, sogro e sogra, saudade de vocês. Enfim, a gente falou, tá, então vamos começar a tirar passaporte e tal. E aí foi numa conversa, assim, sabe, gente? Cara, mas por que não, tipo, se mudar? A gente tem nacionalidade e tal, enfim. E aí a gente bateu o martelo e falou, é isso, vamos nos mudar. Qual o custo do aluguel em média pra se viver em casa compartilhada e em uma sozinha? Bom, eu vou falar por nós, né? A gente mora numa casa compartilhada, a gente mora num quarto. A gente paga 145 por semana, que dá 580 por mês, e todas as contas são incluídas, luz, água e gás. Numa casa sozinha, vai muito, de novo, assim, do que você preza, do que você valoriza. Aqui na Inglaterra, aliás, eu acho que bem na Europa como um todo, as construções são muito antigas. É raro um prédio novo, pelo menos ao meu ver. Então isso interfere no valor das contas, né? Por conta de toda a estrutura, fiação e tudo mais. Então assim, você consegue uma casa um pouco mais antiga por 650, 600 libras. E fora as contas, né? Eu acredito que dê em torno por mês de, sei lá, uns 800, por aí. Agora, se você optar por uma casa ou um apartamento mais moderno, aí você paga um pouco mais caro no aluguel, mas em compensação as taxas dessas contas de luz, água e gás são menores, então você consegue achar um aluguel por 750, 850, e aí, incluindo as contas, você talvez pague, sei lá, umas 1000 libras, por aí, sabe?
Vocês já conseguiram criar algum vínculo com alguém daí? Eu não. O Leonan, como ele tá trabalhando, acaba que ele conversa mais com as pessoas na rua, né? Mas eu não tive nem tempo, gente. Eu arrumei um emprego, trabalhei 2 semanas e fiquei sem emprego de novo. Aqui na casa as pessoas não se comunicam muito, porque cada pessoa é de um canto do mundo, então eu infelizmente não. Inclusive saudades, amigos, mas não. Infelizmente. O que vocês acharam que seria algo bem complicado, mas até que foi de boa? Olha, por incrível que pareça, foi a questão de arrumar um primeiro emprego. Mas isso foi muita sorte também. Eu não sei se foi sorte, destino, vida, Deus, enfim. Mas pra quem me segue no Instagram, provavelmente deve lembrar quando eu dividi com vocês isso nos stories. Bem resumidamente, eu tava numa fase que eu tava muito viciada em milkshake de morango. E então, tipo, eu ia na rua, eu queria tomar milkshake de morango. E no caminho pro centro, tinha uma lanchonete que a gente sempre passava. Uma lanchonete não, é tipo um restaurante, só que só de doce, sabe? Que se chama Caspas. E aí a gente tava indo pro centro, passou por esse restaurante, fizemos o que tínhamos que fazer. Na volta, a gente tava com fome, porque já era tarde, e a gente veio no centro procurando lugares pra comer. A gente parou, tipo, no Burger King, no KFC, paramos no restaurante de peixe que tem aqui, e nada me agradava muito. Até que tava ficando tarde, eu falei, ah, deixa, tipo, vamos pra casa. Aí quando a gente virou a esquina, a gente viu o Caspas. E aí eu falei, caraca, aqui deve ter milkshake de morango, não sei o quê. Porque eu tinha comentado sobre o restaurante quando a gente tava indo pro centro. Só que eu tinha esquecido na volta. Aí a gente entrou, quando a gente entrou, um rapaz veio atender a gente, em inglês, obviamente, e tinha um balcão, assim, com muito sorvete e tal. Eu falei assim pro Leonan em português, caraca, aqui tem muito sorvete e tal. E aí o rapaz foi e respondeu em português, tem mesmo. E ele era brasileiro, né? A gente ficou super feliz e tal, começamos a conversar, ele perguntou se a gente tava a passeio, se a gente tava pra valer. E aí na hora que eu fui pagar, eu fui perguntar, eu não lembro direito se eu perguntei se ele tava precisando de alguém ou se era difícil arrumar emprego por aqui, alguma coisa assim. E aí ele falou que ele tava precisando de gente. Ele foi super gentil com a gente, super acolhedor, assim. Inclusive, Giovanni, muito obrigada pela força que você deu pra gente. Sério, foi muito reconfortante encontrar o nosso primeiro emprego logo com você, que, enfim, é brasileiro e sabe do quanto é difícil esse começo aqui. Então, sério, olha, gratidão, de verdade, muito obrigada. Mas enfim, a gente voltou depois de uma semana, conversamos de fato, fizemos uma entrevista e a gente começou a trabalhar. Infelizmente só durou 2 semanas, mas enfim, o nosso contrato de trabalho tá lá. Assim que as coisas normalizarem, a gente volta a trabalhar. Quanto tempo, mais ou menos, vocês ficaram juntando grana pra ir pra aí? Bom, a gente ficou juntando 2 anos. Foram 2 anos desde a nossa decisão até de fato a nossa vinda. Só que muita coisa aconteceu entre esses 2 anos. Qualquer dia eu paro e conto pra vocês aqui todas as mudanças que a gente fez pra isso de fato acontecer. Mas foram 2 anos. 2 anos de muita luta. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de interação, vocês perguntando e eu respondendo, tirando a dúvida de vocês, me mandem mensagem, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. A gente vai dividir toda essa experiência nova que a gente tá vivendo com vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. About to leave, already packing, come with me.